Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E meus amores, antes de eu começar o vídeo, já peço para você se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ficar atento em tudo que eu postar aqui no canal. Já vai deixando o teu gostei, que isso vai me ajudar muito. E se você não me segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, não sei aonde, mas vai estar aparecendo. E também vai estar na descrição do vídeo. E meus amores, como vocês estão vendo aí no título, hoje eu resolvi trazer uma tag aqui pra vocês. E meus amores, o nome da tag é Se Eu Fosse. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Não sei se muitos de vocês sabem, porque eu já vi alguns YouTubers fazendo, mas eu vou explicar. Tipo assim, gente, se eu fosse um objeto, o que eu queria ser. Tipo, se eu fosse um objeto, aí eu vou falar o objeto que eu queria ser. É tipo assim. Sim, gente, essa tag tem 27 perguntas. E eu escolhi 25. Eu anulei duas no caso. E escolhi 25 para responder. Na verdade, 24, porque tem uma aqui que eu vou falar para vocês, só que eu não entendi. Mas mesmo assim eu vou falar. E é isso. E eu coloquei 25 porque eu não gosto de número. Eu gosto de número redondo, tipo 24, 23, 27, 26 eu não gosto. Eu gosto de número fechado. Não sei o porquê, mas eu tenho isso. E é isso, meus amores, vamos pro vídeo. E como eu disse pra vocês, né, são 25 perguntas e eu anotei aqui, ó, nesse caderno aqui pra mim e lendo as perguntas pra vocês. Inclusive eu já respondi, né? A primeira pergunta é: se eu fosse um mês? Se eu fosse um mês, eu queria ser o mês de fevereiro. Não sei porquê, mas fevereiro é a data que eu completo o ano. Eu optei por essa. Eu queria ser o mês de fevereiro. Sim, gente, eu não vou estar ficando dizendo a primeira pergunta, a segunda pergunta, eu vou dizendo. Se eu fosse um dia da semana, eu queria ser a sexta. Não sei porquê, mas eu gosto da sexta. Inclusive, eu tô gravando hoje na sexta aqui pra vocês. E talvez vocês vão estar assistindo esse vídeo aí na segunda, mas eu tô gravando na sexta. Por incrível que pareça. Mas é isso. E sim, gente, eu tô percebendo que a iluminação tá fechando, não sei, mas se tiver, me desculpe, me perdoe também pela iluminação, se não tiver muito boa. Se eu fosse uma estação do ano, eu queria ser norte. Não sei porquê, mas eu queria ser norte. Se eu fosse uma planta, eu queria ser a planta samambaia. Não sei, gente, mas eu acho muito lindo a planta samambaia. Samambaia e jiboia. Também acho muito lindo essas plantas. Cacto também é. Mas eu escolhi samambaia. Se eu fosse uma planta, eu queria ser samambaia. Se eu fosse uma direção. Essa foi a pergunta que eu não entendi. Se eu fosse uma direção, eu não entendi. Se eu fosse uma direção esquerdo, direito, queria ser direito. Não sei, gente, eu não entendi essa pergunta. Mas vamos pular para outra. Essa eu não entendi. Se vocês, caso, sabem, se vocês já viram essa tag e entenderam, não sei, deixa aqui nos comentários. Próxima pergunta: se eu fosse uma hora, eu seria meia-noite. Não sei, mas eu seria meia-noite. Se eu fosse um móvel, eu queria ser uma cristaleira. Eu tava parando pra pensar nos móveis, né?
e eu pensei em uma cristaleira. E é um móvel antigo e é um móvel muito bonito, que eu tava percebendo, né? E se eu fosse um móvel, eu queria ser uma cristaleira. É muito chique. Não sei, mas enfim. Eu não sei porque eu sempre tenho que ter algumas palavras que eu repito muito. Mas se vocês... eu não tenho culpa, né, gente? É o meu jeito, eu só sei falar assim. Então, vocês vão aí entendendo, tá? Próxima pergunta. Se eu fosse um sentido, eu queria ser visão. A visão. Se eu fosse uma planta, não planta não. Se eu fosse um planeta, eu queria ser Saturno. Próxima pergunta. Se eu fosse uma flor, eu queria ser rosa. Que tem espinhos, mas igual todo ser humano, ninguém é perfeito, né, gente? Se eu fosse um clima, eu queria ser um clima chuvoso, frio. Não sei porquê, mas eu queria ser. Eu gosto, gente. Eu gosto dessa épocazinha assim. Se eu fosse um prato, eu queria ser uma torta. Ai, gente, eu amo chocolate, eu amo. Assim, de doce pro salgado, eu prefiro doce. E principalmente torta de chocolate, porque eu amo demais. Eu amo chocolate. Próxima pergunta. Se eu fosse um instrumento musical e eu queria ser uma harpa. Se eu fosse um elemento, eu queria ser o ar. Se eu fosse uma cor, não preciso nem responder aqui, né, gente? Mas se eu fosse uma cor, como vocês sabem, a minha cor preferida, se eu fosse uma cor, eu queria ser a cor rosa. E talvez preto, porque eu gosto muito de preto e rosa. Eu seria uma dessas duas cores, preto ou rosa. Se eu fosse um animal, eu queria ser um pássaro. Se eu fosse um som, eu queria ser o som do mar. Eu acho muito lindo. Assim, eu acho não, né? Porque eu nunca fui na praia, pra começar. Mas eu já escutei, tipo assim, pelo telefone e tal, pela televisão. Mas eu achei bonito, né? O povo fala também que é bonito, mas não sei. Né? Eu nunca fui numa praia pra me saber. Se eu fosse um sentimento, eu ia ser amor. Se eu fosse um lugar, eu queria também ser uma praia. Mas eu não entendo, eu nunca fui numa praia. E não sei, mas eu acho bonito, gente. Olhei pra trás, olhei pelo telefone também, achei lindo e optei por ser uma praia. Nunca fui, mas eu acho bonito. Meu sonho é conhecer uma praia. Agora só quando passar essa pandemia. Se Deus quiser vai passar e quando passar eu vou conhecer, se Deus quiser. Se eu fosse um sabor, gente, eu queria ser... eu acho que vocês já experimentaram, né? Aqueles fine, azedinho, que tem açúcar. Aqueles fine que tem açúcar, que é azedo. Que ele é azedo no começo e quando a pessoa vai mastigando, ele vai ficando mais docinho, mais gostoso, não tem? Pronto, eu queria ser... Se eu fosse um sabor, eu queria ser o sabor daquele fine. Um pouquinho azedo e depois ficando doce. Não entendi direito. Mas queria ser esse sabor aí, que eu acho que vocês entenderam. Se eu fosse uma palavra, eu queria ser o mal. Eu acho que se lê assim, que se diz assim, que significa continuar. Se eu fosse um objeto, eu pensei, gente, em algum objeto, só que eu pensei em chegar à conclusão que eu queria ser.
Pra vocês terem ideia, eu fui pesquisar objetos pra me ver se eu escolhi algum. Mas eu pensei. E o objeto que eu queria ser era uma câmera. Eu cheguei a uma conclusão, porque tipo, eu gosto de tirar foto, eu gosto de gravar. E se eu fosse um objeto, eu queria ser uma câmera. Sim, e eu tenho um pouco de vergonha de gravar ainda, como vocês sabem, mas eu amo isso. Eu amo fazer isso que eu tô fazendo agora. Então, é isso. Se eu fosse um objeto, eu queria ser uma câmera. Se eu fosse uma parte do corpo, eu queria ser os olhos. Se eu fosse um número, eu queria ser 10. Porque como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu não gosto de número que não seja fechado. Eu gosto de um número redondo. Não sei se é assim que se fala, mas tipo, 1, 2, 3, 4 eu não gosto. 6, 7, 8, 9 eu não gosto. Tipo, 5, 10, 15 eu gosto de número fechado. Não sei também como eu disse pra vocês se é essa a palavra. Mas é isso, se eu fosse um número, eu queria ser o número 10. Se eu fosse uma música, eu queria ser Corte Americano de Felipe Ret. Eu não sei se é porque eu tô viciada nessa música, mas se eu fosse, eu queria ser ela. É a música do momento assim que eu tô escutando, mas que me viciou um pouquinho, pra falar a verdade. Mas é isso. Mudar de ideia, né? Querer ser outras músicas, mas no momento, como eu disse pra vocês, não sei se é porque eu tô escutando essa música assim frequentemente, mas se eu fosse uma música, eu queria ser ela. E foi isso, meus amores, já deu as 25 perguntas aqui, né? Foi esse o vídeo, meus amores, uma tag. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui nos comentários pra mim saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o teu like pra me ajudar. Se você não é inscrito aqui no canal, já chegou de paraquedas, já se inscreve para fazer parte dessa família. Ativa o sininho de notificações para você ficar atento em tudo que eu postar aqui no canal. Comenta, não sei se falei, curte, comenta, não sei se falei, mas se eu não falei, eu tô falando agora de novo. Curte, comenta, compartilhe, divulgue pros seus amigos, que isso vai me ajudar muito também. E se você não me segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, em algum canto aqui, ou aqui. Vão lá me seguir e também vai estar na descrição do vídeo. E foi isso, meus amores. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.